A Manuela conosco, a Sarinha, Sara ou Ismael. Sou eu, pastor. A Sara começou esta semana a Ah, começou trabalhar. certo. Certo. Bem-vindo, pastor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pronto, irmãos, vamos a iniciar o nosso tempo juntos. Estamos nessa série de estudos que chamamos de teologia prática, não é? O desafio é nós a ir fazendo teologia bíblica, mas também desde uma perspectiva. Tem dois nomes: pode ser federalismo, sim, ou a teologia de pacto batista, né? Então, esse é o foco que estamos a seguir. Mas vamos orar antes de nada e depois falamos um pouco mais, não é? Bem-vindo, William. Eu vou pedir a André, se não pode guiar uma pela oração, por favor. Deus, obrigado pela sua bondade e misericórdia, porque tu és aquele que nos sustenta e sustenta todas as coisas, e todos os dias conseguimos enxergar, Senhor, aos mínimos detalhes das tuas mãos poderosas, Senhor, que guia as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo seu grande plano, Senhor, revelado na tua palavra, que foi demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te glorificamos, porque em nós não há mérito, não há condições, Senhor. E o Senhor foi aquele que preparou-nos o caminho da salvação. E é motivo de nós glorificarmos a Ti, Senhor, nesse momento. Nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender, Senhor, acerca das Tuas verdades e que essas verdades possam configurar, Senhor, nosso comportamento, as nossas decisões, a fim de que nós possamos glorificar-te, Senhor, com as nossas vidas. Abençoe a cada um dos irmãos que estão presentes, aqueles que estão online também, e a vida do pastor, para que o Senhor possa enchê-lo do teu espírito, Senhor. Ele possa ser guia, Senhor, para nos entregar as verdades acerca de ti. Esse é o nosso clamor com graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Pronto. Sempre tentamos fazer uma pequeno resumo daquilo que nós já vimos. Nós sabemos que Deus tem um plano. Esse plano iniciava, não é? Eh, Antes da fundação do mundo, e nós ainda vamos estudar isso em Efésios também, a partir do versículo 3 do capítulo 1, vamos a ver tudo isso. Mas uma coisa muito interessante é a maneira em que Deus se relaciona com o ser humano, não é? Ele escolhe a maneira de fazer esse relacionamento através de uma aliança. E nós sempre temos que lembrar que estamos a tratar com um Deus extremamente grande, muito superior a nós. Seria muito difícil, ou seja, é impossível nós poder relacionarmos com Ele, a não ser que Ele se encontre ou ele decida uma maneira de fazer isso, não é? Então, Deus é que decide fazer uma aliança, mas essa aliança inicia no próprio seno, dentro da Trindade, onde eles fazem um pacto, nós chamamos a isso o pacto eterno, ou o pacto da redenção, onde, perante uma realidade que o ser humano vai falhar na primeira aliança, Deus já estabelece a solução para esse problema. Então, há um pacto que, ou seja, esse pacto vai a desenrolar ao longo da história, sim? Vai chegar a um ápice, que é quando Cristo venha, sim? E de ali
vai ir descendo até o final da história da humanidade, assim. Só que nós estamos ainda nos inícios dessa desenvolver da história. E uma primeira aliança foi feita de Deus com Adão, que é conhecido como o pacto de obras ou aliança de obras. Por quê? Porque Adão foi criado bom, não é? Ele era capaz de obedecer a Deus, sim, e de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Essa aliança tinha um mandamento que recebe o nome, não é, de uma lei positiva, e nós depois vamos ver o que significa lei positiva, mas havia um mandamento claro e que visava que Adão não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Entre tudo o que a aliança incluía, era a questão de frutificar, sim, ter filhos, encher a terra, dominar a terra, dominar os animais, tudo isso formava parte da aliança que Deus estava a fazer com o ser humano. E a prova, o teste de obediência era justamente o facto de participar, a comer ou não aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem faz? Falha, não é? Desobedece, e isso, pronto, mostra a fraqueza do ser humano nesse sentido, mas leva a toda a posteridade de Adão há um problema, que é o problema do pecado, sim, que é a separação de Deus, se quebra o relacionamento com Deus. Mas, de novo, Deus tem um plano, Deus não reage, ele tem um plano, e esse plano começa a se rolar no mesmo momento, começa a revelar-se no mesmo momento da queda, com uma promessa em um momento interessante. Deus está a chamar a atenção à serpente, e para a serpente fala, não é, que da semente da mulher irá nascer alguém que iria esmagar a sua cabeça, não é? Que é aquilo que nós conhecemos como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, não é? Os primórdios do evangelho. A história continua, a maldade do ser humano cresce, Deus toma a decisão então de destruir a humanidade e o mundo como ele tinha criado, manda o dilúvio, mas salva uma família, sim? Noé e a sua família, através do qual o plano de Deus continua, porque, de novo, Deus tem um plano. Deus tem um projeto e isso ninguém pode estragar, nem o próprio ser humano. Então, Deus preserva uma família para que esse plano se cumpra. E dessa família, a humanidade volta a iniciar, mas com o problema presente, porque Deus vai fazer uma aliança com Noé, mas essa aliança não é uma aliança de salvação, de redenção, mas é uma aliança de preservação, sim? Para que a humanidade possa viver, e Deus também se coloca a si próprio como a prova dessa aliança, no sentido que ele não vai voltar a destruir ao mundo dessa maneira, sim, através de um dilúvio. Depois chegamos a outro personagem, sim, a história continua. Um dos descendentes de Noé se chama Abraão. Deus chama Abraão, sim, e estabelece com ele uma aliança. Só que ali já a maneira que a aliança vai se desenvolvendo ou se desenrolando já é mais por etapas. Primeiro Deus chama Abraão, sim, fala para ele, dá uma promessa. Depois, uma vez que Abraão começa a peregrinar com Deus e começa a conhecer mais de Deus, Deus faz uma promessa mais concreta que ele iria ter filhos e que a sua descendência iria ser que não se podia contar. E Abraão acredita em Deus. E isso lhe é contado por justiça. É interessante que cada vez mais o plano de Deus vai se revelando, não é? Só que Abraão tinha um pequeno problema, pequeno, um grande problema.
qual era o problema que tinha Abraão? Por que que a promessa ou a aliança que Deus fez com ele corria perigo? Sim, não podiam ter filhos, não? Não podiam ter filhos. Eles vão tentar ajudar a Deus, e isso deu o que deu, não é? Mas Deus volta a falar para Abraão que em seu filho iria seu filho, um filho que nascesse de tanto de Abraão como de Sara, a aliança iria continuar. O filho chega 25 anos depois do chamado, sim. E passado um bom tempo, mais ou menos 15, 17, 20 anos, depende da datação que se faça, Deus coloca a prova. Assim como foi com Adão, assim ele faz com Abraão, coloca a prova a obediência de Abraão. O que ele pede a Abraão? O filho, em sacrifício. Sim? Uma coisa que era normal no pensamento e na religião daquela época. A carpeta me faz. Sim, Nesse episódio aí que Deus pede a Abraão um filho, o sacrifício não diz só coisa comum, né? Porque ele pegou a lenha, pegou tudo lá e foi fazer o sacrifício. sim. Já havia Deus estabelecido com ele essa forma de louvor, Não, porque não há precedentes. Você olha na escritura, você não consegue encontrar essa prática. não, Ou pode não, dizer que é daí que surge. não de parte de Deus. Sim, o paganismo sim já fazia isso. O paganismo fazia isso, a gente consegue ver pela história. Sim, o paganismo já, e desde o início, o ser humano praticou o sacrifício humano. Não é? Era normal, era não normal, era comum as pessoas por prosperidade, por uma boa colheita, o que seja que for, oferecer os filhos. Esse é o mesmo formato de sacrifício que fez, por exemplo, Abel. E sim, nesse sentido, sim. Nesse sentido. Só que há uma diferença, nós falamos isso na quarta-feira passada, há uma diferença entre sacrifício e o que Deus pide a Abraão, que ele pide, não pide sacrifício, pide que ele ofereça seu filho em holocausto. Sim. O sacrifício, ou seja, nos dois morre a oferta, ou seja, tem um ser vivo que morre. No sacrifício é derramado o sangue, sim? Mas a parte daquele sacrifício vai ser aproveitada. Mas depois, mais para frente, nós vamos ver que os levitas, os sacerdotes, podiam participar dos sacrifícios. No holocausto, a oferta é queimada totalmente. No local ser queimado. É no local ser queimado. É na Não é local. sempre que quando é preciso sacrifício, ser queimado. Não, nem sempre. Nem sempre. Mas aqui Deus pede queima, ou seja, no sentido de que é acabar mesmo. Ou seja, Deus deu esse filho e é acabar com isso. Sim? Só que aquilo que nós estivemos a ver é interessante que Abraão, ou seja, a Escritura não registra nenhum reclamo, nenhuma dúvida de parte de Abraão. Sim, ou seja, Deus deu, Deus pediu, ele vai. Sim. O Novo Testamento explica, não é? Hebreus vai explicar que Abraão fez isso porque ele acreditava que Deus podia até voltar a trazer o filho da morte. De onde, de certa maneira, diz o autor de Hebreus, ele voltou a recuperar o filho. De certa forma, ele tinha uma história para nós. Sim, é por isso, tá? Se Deus me deu um filho tão impossível, Antes da promessa cumprida, né? sim. Então, Teve experiência. mas é muito interessante, não é? Porque, de novo, o foco não é apresentar Abraão como um homem de fé, ou homem de obediência. O foco é explicar em que consiste o plano, a aliança que Deus estava a fazer com a humanidade, ou com o ser humano, não é? Ou com seus filhos. Por quê? Porque esse mesmo, e nós estávamos a falar até com Daniel de alguns detalhes interessantes, não é? Deus pede que Isaac seja oferecido no Monte Moriá, sim. Muito possivelmente o Monte Moriá é o monte onde Jesus foi oferecido, onde Jesus foi morto, não é? O mesmo lugar. Então, aquele sacrifício que foi, ou seja, não foi suspenso, foi adiado,
é cumprido em Cristo, porque apontava para Cristo. Alguém tinha que morrer. Tanto assim que acontece a substituição, não é? Isaac é colocado já, Abraão vai pega o cutelo, já levanta, mas Deus fala para. E ele olha e vê um carneiro. Então há uma substituição. O carneiro toma o lugar de Isaac, sim? Que é aquilo que vai acontecer com Cristo. Cristo toma o lugar de aqueles que deveriam ser os que morrem, não é? Na cruz. Então, nós vamos vendo coisas e Deus vai mostrando elementos de como que essa promessa feita em Gênesis capítulo 3, não é? Ao proto-evangelho, vai chegar, sim? E através de um filho, sim? E através ou seja, esse filho vai ser um filho obediente, porque é interessante que Isaac também não se registra nas escrituras, reclamo de parte dele. Imagina, ele já tinha pelo menos 15, 17 anos. Pronto, vocês ainda não têm filhos de 15, 17 anos, mas os filhos aos 15, 17 anos acham que já são mais fortes que o pai. E o que mais, meus filhos pelo menos gostavam muito de jogar a luta comigo, porque até agora eles acham que vão poder me ganhar. Tem mais força que eu, só que eu tenho mais experiência, não é? Então é diferente nesse sentido. Então, imagine se Isaac fosse alguém que quisesse reclamar. Agora, de novo, Isaac é um tipo de Cristo, ou seja, ele representa a Cristo, é uma sombra de Cristo na maneira que ele se voluntaria, na maneira que ele também se oferece, em certo sentido, para que o Pai possa cumprir o mandato de Deus. Sim. Ah, ou seja, a história não acaba ali, a história continua, sim? Isaac se casa de uma maneira também especial, e isso já fica aos irmãos para continuar a leitura de Gênesis nesse sentido. Isaac vai ter dois filhos, sim? Deus não escolhe os dois filhos, escolhe um que é o mais novo, sim? E não é o melhor, sabe? Na realidade, nenhum dos dois prestava, não é? Mas pronto, Deus não escolhe o melhor, mas Deus escolhe alguém. De novo, Paulo vai falar em Romanos 9 que Deus fez isso para mostrar, sim, a maneira que Ele escolhe as pessoas para a salvação. Não é pelas obras, não é pelos méritos, sim, porque já desde que os bebês estavam no ventre da mãe, sim, Deus falava que o maior iria a servir ao menor, sim. Por quê? Porque Deus tinha escolhido Jacó, e não porque Jacó merecia. Aquela história que falam, perguntam a Spurgeon, né, uma senhora, depois que ele prega sobre isso, eu não consigo entender a questão da eleição. E Spurgeon falou, eu também não. É uma coisa que eu não consigo explicar por quê, não é? E a irmã fala para Spurgeon, mas não, o que eu não consigo entender por que Deus não escolheu Saul. E Spurgeon responde, não, eu consigo entender isso. Eu consigo entender por que Deus não escolheu Esaú. O que eu não consigo entender é por que escolhe Jacó. Porque não era melhor, não é? É. Não, mas pronto, não é minha, é do Spurgeon. Se desse a resposta, Sim, evidente, né? Porque se explicava que ele não escolheu fulano de tal, talvez está preso e morreu por algum crime, mas da mesma forma eu também não consigo explicar como que todo ninguém escolheu. é isso mesmo. Porque se olhar o meu histórico, coitado. E é interessante, irmãos, que, pronto, com Jacó, pronto, a aliança vai tomando forma de povo. Sim? Jacó vai ter 12 filhos. Esses filhos vão passar a ser depois, ou seja, as cabeças das diferentes tribos, sim? E ali se conforma aquilo que nós conhecemos, ou vamos conhecer no Antigo Testamento como a nação de Israel. Mas acontece coisas ainda. Eu estou tratando de resumir o mais possível, porque não temos no nosso o tempo para ler desde o capítulo 22, que foi a última que limos, até o capítulo 50 da Gênesis, né?
Mas ali acontece, alguém dos filhos é vendido como escravo, sim? Depois ele, sendo escravo, passa a ser o segundo no poder do império daquela época. Eu só não entendo ali porque que ele teve 12 filhos, mas e a Dina? Dina ali, ela não teve nada? Ah, que ele teve uma menina, teve. Sim, mas como que deixa-me como explicar. Deus, em toda a história, nem sabe só escolheram homens, né? Sim, Então, Isso é uma coisa que é verdade, porque você percebe não só nesse episódio, mas ao longo da escritura, as mulheres são pouco citadas. Não sei se tinha alguma regra estabelecida ou... sim, a questão é que eh, perante Deus, o responsável de levar adiante a aliança é sempre o homem. É um privilégio, mas uma responsabilidade. E isso iniciou já com Adão. Porque a pergunta poderia ser: por que que Deus não criou a Eva primeiro? Que biologicamente talvez até faria um bocadito mais de sentido. Mas Deus primeiro cria Adão e depois cria Eva, que estabelece já um princípio de criação. E é evidente após a queda também, não? Sim, Após a queda, ele chama a responsabilidade primeiro a Adão, não a Adão. Eva que estava comendo. Sim. Quer dizer, Adão também estava comendo. Quem comeu primeiro lá foi... A minha esposa fica zangada cada vez que lembra isso. você diz que Adão foi enganado pela mulher. Sim, a mulher foi enganada, mas Adão não. Ele o fez. Claro que nós, entre nós, não é assim que ninguém ouça, sabemos por que que ele fez isso, não é? Porque senão ele ia ficar. Pronto, não, essa já é especulação. E como não há mulheres aqui a ouvir, então. ah, então, há um princípio criacional, sim, no sentido de que Deus cria o homem e faz responsável o homem, e a mulher coloca debaixo da proteção do homem. Então, por isso é que Deus sempre vai usar homens, porque Deus criou o homem para isso. O homem foi criado para assumir a responsabilidade e para levar adiante o plano que Deus fez. Isso não tem nada a ver com que a mulher tenha menor valor. Pelo contrário, a mulher tem o mesmo valor em quanto à dignidade, mas a responsabilidade perante o Senhor é sempre do homem, sim, do homem. O que para nós culturalmente é estranho, porque as nossas sociedades, principalmente as sociedades latinas, os portugueses não fugem disso também, é que a mulher que leva adiante, quem que dirige a família, quem que decide para onde que a família vai, ou o que que a família vai fazer, até com os filhos. E o marido passa a ser um filho mais também, sim, e nós gostamos disso, não é? Por quê? Porque outro toma a decisão, outro assume. Então eu tenho a quem culpar. O que Adão fez? Sim. Porque comiste do fruto da árvore que te mandei que não comesses. E a resposta de Adão foi: eu tomei a decisão porque sou um homem. Não, a mulher que tu me diste. A mulher que tu me diste. A maioria dos homens que não vêm ou que não se congregam, que são crentes, entre aspas, não se congregam, tu perguntas e vai falar: a mulher não queria ir. Os filhos, sim. Mas não assumem essa posição. Então, biblicamente, o homem sempre é o responsável perante Deus. Sim? E, em um sentido, é o representante de Deus em tudo que se faz. Então, Deus deu uma filha a Jacó, mas não coloca sobre ela essa responsabilidade. Coloca sobre os filhos. Ela formava parte da família, ela foi abençoada também. Só que depois, ou seja, o foco está, e o plano de Deus estava. Se fala mais dela. Não, ela desaparece da história depois, não é? E a verdade, a gente está tratando da aliança. Sim. Desde a eternidade, e a gente está trazendo essa aliança desde Adão, partiu Noé, Abraão, chegamos Isaac, Jacó, a gente está tratando da aliança. Porque isso também, eu quero dizer assim, não anula a responsabilidade da mulher quanto às suas funções. Não. Porque a Bíblia também aponta as responsabilidades das mulheres. Tem. Você já sabe, os turnos mais nova. A mulher também tem a sua posição e tem a sua responsabilidade, sim. Isso não significa que o homem tem a responsabilidade que a mulher logo é livre, né? Então, se acontecer qualquer coisa, a culpa
tem que colocar a parcela do homem. E pelo contrário, né? Quando a gente fala de plano, de impacto, é assim que eu vejo, posso me corrigir, aí a gente consegue perceber que há uma progressão no plano, sempre apontando os homens, e em algum determinado momento vai aparecer alguma mulher com certeza. Maria, por exemplo, aparece lá na frente, né? Mas isso não anula a responsabilidade da mulher, Não, tá em momento nenhum. São responsáveis como seres, como ser humano, porque, de novo, o que nos faz ser seres humanos? Ok? Não só o facto de viver, não só o facto de ter vida, mas essa vida leva com ela, não é? A dignidade, ou seja, o ser humano é digno porque é criado à imagem e semelhança de Deus. E desde o início, desde Gênesis fala isso, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é que é somente o homem. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, há uma dignidade, há uma responsabilidade, sim. Temos funções diferentes. Nós não procriamos. Coitado da criança, não é? Se nós tivéssemos que ficar grávidos, já acompanhando uma grávida somos um desastre. Imagina nós temos que carregar com o bebê, não é? Deus sabe fazer as coisas, sim, mas de novo, o homem não assume a responsabilidade. O pastor Paul Washer, ele fala, não é, que o homem, são duas coisas. Ele fala, por um lado, o que a sua mulher sempre diz, não é, que se um leão africano fosse solto nos Estados Unidos para comer homens, morreria de fome, porque já não há homens. Sim. Os homens que estão já não assumem a sua posição de homem. E por outro lado, ele também fala um pouco hoje, não é, que Deus nos criou para a guerra. Ou seja, o homem foi criado para a guerra. O homem foi criado para a batalha. Sim? Só que cada vez menos os homens estão a assumir essa posição. Nós fomos criados para lutar, para proteger, para prover. É a maneira que Deus nos criou. Aqui na criação da impressão que a impressão que dá ali que a pessoa lê, da impressão que Deus não queria criar a mulher, porque ele cria o homem, depois ele vai criar e depois ele diz, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, o homem estava só, ele percebe que o homem está só e ele diz, não é bom que o homem esteja só. É meio estranho, né? O que acontece ali? Mas essa é só uma maneira de explicar uma situação, ou seja, porque não faz sentido se a maneira que Deus estabelece é através da Ele já tinha criado os animais própria. na fêmea, né? E depois deu o homem ali sozinho. Por isso, então, a questão é a maneira que Deus vai mostrando, uma palavra que nós gostamos muito, não é? Revelando a maneira que Ele faz as coisas, sim? A, a necessidade de Adão é patente depois do que ele inicia a trabalhar. Ele trabalha, começa a colocar nomes, sim? E ele começa a ver essa situação. Então, essa expressão de que Deus vê que não era bom é só uma maneira humana de explicar o plano de Deus a desenvolver, desenrolar-se, né? A maneira que Deus vai fazendo as coisas. Visto que o pastor já vem citando que Deus não reage. Sim, Parte da premissa que Deus ele é sábio eternamente, né? Ele é a própria sabedoria, então ele não, o Will usou a palavra, Deus percebe que ele está só, mas na verdade não é, né? Na verdade, a gente pode ter um mistério que a gente não consiga desvendar 100%, né? A gente só vai ali nas escrituras, a gente tem parte da premissa que tem coisas que a gente não vai talvez conseguir decifrar os mínimos detalhes, mas a verdade é que Deus não reage, né? Foi quando ele decidiu revelar como ele fez no início, né? uhum, Mas é uma pergunta bem interessante. isso mesmo. Mas justamente ver isso desde Gênesis nos ajuda a entender como que Deus vai fazendo as coisas, né? Porque os filhos aparecem só no capítulo 4. Sim? Ou seja, já a história está a caminhar. E ali que Deus começa a dar filhos, a família começa a completar-se. Sim. Então, tudo é gradual, sim, e vai mostrando um crescimento, ou vai se desenrolando para chegar a um fim que não sabemos qual é, não é?
Jesus Cristo. É a maneira que Deus estabelece que isso continua. Pronto, deixa eu só retomar. A, a aliança que Deus fez com Abraão, ele faz a mesma coisa com Isaac, já repite a aliança. E depois ele vai fazer com Jacó. Tanto assim que depois Deus vai ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está a falar o Deus de pacto, Deus de aliança, que fez essa aliança com eles, não é? Jacó tem que ter um encontro pessoal com Deus. É interessante, sim. Ele cresce na família, talvez ouviu de Deus através do pai, o pai ensinou ele, mas ele tem que ter um encontro pessoal com esse Deus. Quando acontece uma coisa parecida com Abraão, coisa que não acontece com Isaac, que é a mudança de nome. Abraão passa a ser Abraão e Jacó passa a ser Israel, sim, porque é uma mudança depois desse encontro cara a cara e a Bíblia relata isso como uma luta, não é? Jacó tem os seus filhos, eles vão a parar a Egito, depois de todo o sucesso com com Abraão, Deus, com José. A pergunta é por quê? Por que que Deus faz fazendo? Deixa-me só ir passando aqui para fazer, né? Lembra, no início nós falávamos do fio de ouro, sim? Que inicia com Adão e esse fio nunca se curta, nunca vai acabar, vai continuar, porque esse fio só acaba em Jesus Cristo, sim? Então, é isso que nós estamos a falar aqui, esse desenrolar do fio de ouro. Já falamos de Abraão, não é interessante que Abraão teve vários filhos, mas só Isaac foi escolhido para essa promessa, não é? Como que Deus usa aqui a imagem que aparece da peneira, não é? Que Deus vai escolhendo, sim? Ele vai filtrando, porque, de novo, o seu plano é atingir ou chegar ao ponto máximo. A, Egito aparece ali como uma maneira também de provar, por um lado, ao povo, e por outro, provar que Deus não esquece a sua promessa. Só que os tempos começam a ser mais longos. Sim. De Abraão até Isaac passaram 25 anos. Sim. Isaac, para Jacó, não foi assim tanto. Jacó teve muitos filhos e por uma crise familiar. É muito interessante que, no meio de tudo, as crises familiares que há, os problemas que existem nas famílias, não é? Coisas que para nós é muito comum. Hoje em dia também, culturalmente, faz parte da nossa cultura, problemas familiares. Sim, a mistura que existe, não é? Quantos anos eles passaram em Egito? Ah, não é 400 e alguma coisa? 400 anos. Por que que as pessoas falam 430? Porque Paulo vai falar de 430 anos, sim? Porque ele conta até o dia que foi dado a lei, que é onde nós vamos chegar, onde nós temos que chegar. 430 anos. Pastor, e aí abre no aspas aí da Rebeca, né? A gente vê aí para Deus concretizar o plano dele, ele usa ela para dar uma burlada ali, porque era Esaú que ia ser o abençoado, né? Então ela vai, fala para Jacó, isso, aquilo, faz isso, que o teu irmão é abençoado, e ele é que é abençoado. Mas você vê que é ela que deu uma. Sim. Isso é uma curiosidade, professor. Tem alguma coisa a ver essa questão da bênção ter sido para o primogênito, por exemplo? Porque a questão da bênção lá, eu não entendi possivelmente, porque aqui precisa ser algo muito relevante pelo que se dá na história ali, quando você lê. Tem alguma coisa a ver essa questão dela ter burlado, como ele disse? A bênção realmente tinha que ser para Jacó? Bom, não ia alterar o plano de Deus ou algo desse tipo? Ahm, Pronto, duas coisas. Lembra esse fio? Sim. Deus vai manter esse fio, ainda transformando ou permitindo ele que aconteçam erros. Lembrem que Deus não tenta, não é tentado, nem tenta ninguém. Sim.
o ato de Rebeca foi livre. Ou seja, é uma maneira dela tentar mexer com a situação, mas ela não fez porque Jacó era quem ia a fazer a aliança. Fez só uma questão de preferência de filhos, sim? Mas Deus transforma esse ato pecaminoso, foi um engano, sim? Em uma bênção para que o fio dourado continue. Necessário. Era necessário que ele fosse abençoado. Jacó, sim, Ele tinha que ter abençoado. sim, ele tinha que ser. Entendi. Agora, poderia ter acontecido de outra maneira? Entendi. Não sabemos. Quando isso eu não entendo. É que o povo fala, né? Que Deus é soberano sobre tudo e as pessoas são responsáveis pelo que eles fazem. Não consegue resolver isso, né? Então, que essas duas coisas. É que não há porque, de novo, nós não podemos rebaixar Deus ao nosso nível. Sim. Ele faz as coisas acontecer. Sim. Agora, nós somos responsáveis das coisas que nós fazemos. Sim. E essa é uma. Spurgeon, novamente, ele falava que são duas linhas paralelas, que não são contrárias. Sim, mas são bolinhas paralelas. É como uma rua muito longa que tu vês, não é? E no horizonte parece que as ruas se encontram, sim? Mas não são contrárias. Vão paralelamente. Deus vai fazer a sua obra, mas o ser humano é responsável. E de alguma maneira Deus usa essa responsabilidade do ser humano para cumprir os seus planos. Ainda que ele, por vezes, ele tenha que fazer um ato de redenção. Por isso que Jacó teve que ter um encontro com Deus. Fica como se diz, na reincidência na própria escritura. Por exemplo, no caso de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, ele estava indo para perseguir os cristãos. E foi nesse ato que Deus converte ele, vamos dizer. Estava tudo planejado na cabeça dele, ele tinha carta, ele tinha tudo, para ir fazer o mal, e foi nesse exato momento que, né, Deus apareceu ali para poder converter e Sim. vocês com testemunho depois. Vocês conseguem perceber, eu só pratico o mal e nesse mal, Deus consegue fazer a hora dele entender. Né? É interessante, não é? No caso de Paulo, ele se converte depois de ter participado da morte de Estevão. É isso, Sim. isso. Depois de isso, tá? É terrível. Mas, por isso que Paulo vai falar, não é? Que Deus o escolheu a ele como o último, o abortivo, não é? O último, fora de tempo. E ele não merecia, porque ele era ciente, eu perseguia a igreja do Senhor. Eu perseguia a igreja do Senhor. Mas o Senhor me chamou para o ministério. E ele vai falar, mas eu trabalhei mais que aquele. Ele passa, assim, um comentário. Pronto. Irmãos, o que estão no som, algum comentário, alguma coisa que queiram compartilhar, acrescentar, discutir? Tudo certo, tudo Ok. certo. É esclarecedor. Todo Pronto. bien, muy bien. Quantos anos o povo estava escravo lá? 400 anos, 430 anos também. Uhum. Agora, interessante é que e tem muito parecido com a. Malaquias até Jesus. Sim, mas tem muito parecido com aquilo que acontece no momento da salvação. Sim. Escravos, não tínhamos maneira de. Ou seja, o povo não tinha maneira de se libertar a si próprio. Deus intervém. Sim, Deus intervém. E ele até usa esse evento para mostrar o seu poder, porque é interessante que pelo menos as quatro primeiras pragas representam aos deuses dos egípcios, não é? E Deus acaba com cada um deles, mostrando ele é o único Deus. Sim? Mas é Deus que intervém para libertar o seu povo. Assim também o ser humano, ou seja, o evangelho, o que que fala? Por que que o evangelho é uma boa notícia? Porque a má notícia, ou a realidade é que o ser humano está escravo.
E Deus intervém na nossa história para nos libertar. Então, de novo, cada vez mais nós estamos tendo revelações. Não gosto de usar essa palavra, mas nós vamos encontrar outra maneira. Estamos a ver destellos do plano de Deus. Como que Deus age. Sim. E o que Deus faz? Vislumbres, Diga? pastor, vislumbres, Isso, obrigado. vislumbres. Vislumbres, obrigado. De aquilo que, como que Deus vai agindo. Já vimos, sabe, entendemos desde o início uma aliança. Deus age por alianças. Deus escolhe homens não por mérito. Ele chama homens. Não é Abraão, sim? A maneira da redenção vai ser através da substituição. Alguém vai tomar o lugar daquele que merecia ou que estava destinado a morrer. E agora, com o povo, Deus intervém na história para libertar. Deus intervém na história das pessoas. Deus irá, ou seja, ele vai intervir na história das pessoas para dar aquela libertação, sim? Que é uma libertação completa, mas ao mesmo tempo por etapas. Essa que é a parte que muitas vezes é difícil para nós. O povo foi tirado do Egito e passou quanto tempo no deserto? 40. 40, sim? Sendo crentes e batistas até, porque faziam assembleias para tirar Moisés, principalmente, várias vezes. E é interessante, não é? Porque, lamentavelmente, a vida cristã é muito isso. Nós damos voltas e voltas e voltas. Uma das coisas que para mim é tão especial, não é que de Egito, ali da região onde estavam os judeus, não é? Os israelitas, Gósen, até Israel, se nós vemos no mapa, nós vamos ver que em carro se faz em 6 horas. Em 6 horas tu podes fazer isso. Então, caminhando, segundo Google Maps, você pode fazer em 12 a 15 dias. Vamos colocar um mês, sim? Porque o povo, havia muita gente, era quase 2 milhões de pessoas, não é? A passar pelo deserto. Mas eles passaram 40 anos. Ele passaram 40, literalmente dando volta. 40 anos a dar voltas. Por isso que, se nós lemos todo o processo, não é? Desde Éxodo até Deuteronômio, nós vamos ver que vários lugares se vão repetir, uma e outra vez. Que eles já passaram por ali. Porque eles estavam literalmente a dar voltas. Sim. Você via que ele estava dando volta? Sim, claro que sim. Por isso que o povo ficava sagado também. Falava, Moisés não sabe onde nos está a levar. Porque essa paisagem já vimos, areia, não é? Ah, isso, sim, isso. Queimava eles. Mas, de novo, é muito interessante porque há semelhanças com a vida cristã. O que o crente tem que fazer? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos toda a resposta. Mas nós temos que seguir olhando a Cristo. Sim? E muitas vezes o que nós fazemos é dar voltas e passar pelos mesmos lugares uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Destravou uma chave em mim esses dias. Se destravou uma chave em mim esses dias. Não, eu digo na evolução em Cristo, né? Evolução. Evolução em Cristo. Crescimento. Tem que evoluir como pessoa em Cristo, né? Esse papo na filosofia, mas vai estar lá, eu não vou falar. Então a gente vai crescendo, porque eu digo assim, porque eu estava falando com a minha esposa outro dia, o crente nunca pode ficar, ele fica estagnado, ele vai avançando. Se você faz um reflexo do seu ano passado, se você continua da mesma forma, está alguma coisa errada. Alguma coisa tem que ter mudado, né? Porque a gente vai crescendo na medida do conhecimento de Cristo. Então, é por isso que eu digo que destravou uma chave assim, no meu trabalho, porque eu fiquei muito frustrado com uma situação do banco lá que eu tinha que resolver. Eu fiquei muito irritado, porque não vou falar que eu tinha razão, não, porque eu vi que era uma coisa assim, totalmente defasada, totalmente atrasada, tão obsoleta, eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, cara, o Brasil tem um país de desenvolvimento e tem um sistema muito melhor que isso. Então, com isso, eu fiquei muito estressado, mas muito estressado. Fiquei muito zangado mesmo e acabei me passando dos limites, sabe? Me reclamando, ligado?
na situação. Só que quando acabou aquele episódio, acabou a chamada, a primeira coisa que veio na minha mente foi assim, "Eu não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo." Eu acho que é por aí, não, você? Sim. Porque, sabe, eu acabei de desligar o telefone falando que a minha esposa saiu do problema, estava me estressando, mas quando eu desliguei e passou, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo. Porque Deus vai voltar e me provar de novo, né? Depois eu olhei para o meu redor, tá, o pessoal da construção trabalhando comigo, eu falei, um belo exemplo de cristão que eu dei aqui, me passando dos limites aqui e tudo, né? Então, quer dizer, eu vou ter que passar por isso. Eu fiquei mais frustrado por saber que eu ia ter que voltar a ser submetido àquela situação do que acabar com a situação. Né? Um dia foi péssimo para mim. Mas é exatamente isso, professor. É Tem isso. a ver com esse dar a volta aí no deserto. A impressão que dá é que Deus quer mostrar quem ele é. Porque eu acho que se ele quisesse que Faraó liberasse o povo na primeira praga, ele liberaria, né? Parece que ele quer mostrar o poder, ele ter experiência com as pessoas ali no deserto. Só pode, porque muito tempo, né? E também nós não podemos puxar isso para numerologia, mas também de Malaquias até Jesus foi 400 anos, né? É o tempo. Agora, a questão de aquilo que o William fala é uma coisa interessante, né? Deus querer mostrar o seu poder, que é o resumo da história. Ou seja, por que que Deus faz as coisas? Sim. Só um Ah, detalhe, 40 anos que ele estava no deserto, não estava vivo mais de Faraó. não, já esse faraó tinha, Ele vai para trás, né? Na sim, questão do mar. eles era fugindo deles próprios, não é? Era dar voltas porque por experiências. E Mas, também, se eu não me engano, ele ficou 40 anos no Egito, né? Desde o nascimento dele. sim. Então, se a gente já começa a bater os 12 aqui, é 12 lá, 40 aqui, 40 lá, os números baixos. Pronto, mas são períodos de tempo, sim, são períodos de tempo. A Bíblia usa muito essa maneira de explicar as coisas por períodos de tempo concretos. 40 anos fala um período de tempo que não é curto, não é tão longo assim. 400 já é um período muito mais. Então, quando nós chegamos, por exemplo, ao Apocalipse, nós precisamos lembrar isso para poder entender o que o Apocalipse está a falar. O grande problema que sempre se tem é que queremos interpretar Apocalipse do nosso jeito hoje. Por isso que o gafanhoto que aparece, por exemplo, o pessoal vai falar, no meu tempo, quando eu era jovem, que era helicóptero, agora não, agora já são drones. Sim, porque essa é a questão. E o que que João vai saber de drone? Que, Drone iraniano, né? que drone? É isso mesmo. Parece. Que parece ali que tem a questão. Mas pronto. Ah, Interessante é, irmãos, que antes de eles dar essas voltas no deserto, Deus vai a fazer uma aliança de novo com o povo de agora. Sim. E nós chegamos ali a Êxodo capítulo 19. Podemos ler alguns versículos para. E é muito interessante, irmãos, os detalhes que Moisés coloca no texto bíblico, porque ele nos ajuda a nos situar no tempo e no espaço, não é? E aqui no capítulo 19 ele vai dizer: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Quanto tempo passou? 3 meses, não é? Terceiro mês. Terceiro mês eles estão a caminhar, eles chegam ao deserto de Sinai, que seria descendo, não é? De Egito, eles vão descendo, o grande deserto que há ali. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinaí, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, o monte Sinai, não é? E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Interessante, não é? Deus fala daquilo que ele fez e chama o povo a uma aliança. Sim? Uma aliança, se os irmãos lembram, sabe, André e aqueles que estavam a nos acompanhar por Zoom, nós falamos que um pacto, a definição de pacto ou de aliança é um compromisso, sim? Divino, nesse caso, onde há responsabilidades. Sim? Há responsabilidades. E é interessante que aqui Deus fala, não é? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, qual é a promessa que é ali, ou qual é a consequência? Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Sim. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É muito interessante, irmãos, que quando nós pensamos na aliança que Deus faz com o povo de Israel, Deus está a estabelecer como se pode falar, o modelo de como Ele quer se relacionar com o seu povo. Sim? E essa aliança que ele faz é justamente isso, não é? É um contrato ou um acordo que ele faz com o povo judeu, onde há uma estrutura legal e social para essa nação que está a nascer. Esse acordo tinha um prazo de validade, apontava para alguma coisa. Sim, apontava para alguma coisa. Então, essa antiga aliança, o Novo Testamento, Paulo principalmente vai falar muito disso, não é? A antiga aliança foi um acordo que Deus fez de maneira temporária com um povo, porque estava a apontar a uma aliança melhor, sim? E a sombra daquela aliança melhor que a Deus iria a revelar no tempo, sim? Qual que é o teste? Faz isto e viverás, versículo 5, não é? Não sei. 5 e 6, sim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis da minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis, sacerdotes, nação santa. Ah, é interessante, não é, que a condição para que essa aliança funcionasse era a obediência absoluta, perfeita e constante. A pergunta é: há um ser humano que pudesse fazer isso? Não, é interessante. E se exigia do ser humano, ou se exigia do povo ali, não é? Que seja um reino de sacerdotes, ou seja, ao serviço de Deus, não é? E um povo diferente. Um povo diferente, totalmente apartado. Totalmente diferente. Tanto assim que nós, vamos ver depois, Deus vai estabelecer, não é? Leis civis. A nação de Israel seria de uma maneira que diferente a outras nações, leis alimentares, a maneira de se alimentar eles seria diferente a outras nações. Ou seja, eles eram um povo diferente, deveriam ser um povo diferente, não porque eram melhores que os outros, mas porque Deus os tinha chamado a uma aliança e a condição dessa aliança era justamente isso: perfeição, perfeição. Agora, ali surge a grande pergunta, não é, que até hoje nós temos. Se essa lei não podia salvar, para que Deus deu a sua lei ao povo de Israel? Qual era o propósito de Deus entrar em uma aliança
e chamar o povo a, a cumprir essa lei, não é? Três coisas, pelo menos. Número um, era preservar. Deus estava a formar um povo e ele vai estabelecer regras bem claras para proteger essa aliança. Segundo, apontar alguma coisa. E ali vem a palavra que Daniel falou, dar um vislumbre, não é? Porque estava apontando alguma coisa. E lembra, nós já usamos várias vezes essa estrutura, não é? Há um plano, o plano aponta para um edifício, sim. No plano só nós vemos os rabiscos daquilo que vai chegar a ser. A lei seria como chama isso? Andames, sim. Que vão dar a estrutura, vai formando o modelo, não é? E Deus, através da sua lei, vai mostrar também que não há maneira que esse edifício se construa somente com a nossa força. É necessário que Ele intervenha. Sim. Então, a lei tem essa função, mostrar a incapacidade do ser humano. Por isso que eles tinham que ficar perto de Deus. Por isso que eles tinham que manter os seus olhos em Deus. Não é? É muito interessante, irmãos, depois, quando eles tinham que caminhar no deserto, durante o dia estava a coluna de nuvem, não é? Que protegia o povo. Ali era criado como um microclima para que o povo possa andar no deserto. No deserto estamos a falar de mínimo 40, 50 graus, sim? E o povo caminhou durante 40 anos nessas condições. E à noite era uma coluna de fogo, porque aqueles 50 graus no deserto se converte pelo menos em 15 a 20 graus negativos, não é? E, de novo, era um microclima para cuidar. Agora, imagina se alguns de nós ali que gostamos de reclamar, né? Eu não gosto, é sempre a mesma música, é sempre os mesmos músicos, não é? Esse Moisés não tem piada nenhuma. Eu não quero saber, eu vou embora. Podia? Claro que sim, mas equivalia a quê? Sim, mas era morrer. Sim, era morrer. Ou seja, se tu eras inteligente, ainda que várias vezes nós vamos ver que o povo de Israel, a inteligência estava longe deles, não é? Porque Deus manda maná, pão do céu, e fala: 6 dias vais a colher. Sim, o sétimo não vai haver. E o que eles fazem? No sétimo, vão à procura. Sim. E quando Deus fala: no sexto vai ser o dobro. E não vai estragar, porque os outros dias, se tu pegavas a mais, estragava. O pessoal não o pegava, porque os outros dias estragou e passavam fome, não é? Então, a grande questão, o grande modelo que nós podemos ver ali é justamente o Deus em quem nós acreditamos é um Deus digno de ser acreditado. Sim. Nós hoje podemos ver isso, nós podemos entender. Por que que nós falamos que só a Bíblia é a única regra de fé e prática? Não, mas há tantas coisas que nós poderíamos usar hoje em dia. Há tantos métodos ou tantas coisas que nós podemos acrescentar. Não, somente a Bíblia. Porque estamos a falar da voz de Deus. E o grande desafio para o crente é se ajustar a isso. Em todo. Em todo. Sim. Nós pais temos problemas com isso. Como criamos os nossos filhos? Segundo parâmetros do mundo, sim? Ou segundo parâmetros da palavra do Senhor? Os nossos casamentos. Como vamos a gerir os casamentos? Aquela questão que falamos, o relacionamento homem-mulher. Qual que é o lugar da mulher dentro da igreja? É a mesma briga que os judeus tiveram. Ouvir a Deus, ser obedientes a Deus, ou fazer as coisas do seu jeito. Inclusive, pastor, até a ordem que Moisés apresenta ao texto, porque no versículo 1 começa assim: agora, pois, ser diligentemente
ouvir a minha voz. Então, existe uma sequência. Você ouve a voz de Deus, né? E depois você guarda, né? Vamos dizer, já parte da premissa que você tem que estar exposto à vontade daquele que estabeleceu aquilo. Sim, É bem curioso a hora como aparece, né? é isso mesmo. E ele não está forçando, está dando opção, né? Sim, sempre, sempre. Por isso que falamos da responsabilidade humana. Sempre o ser humano, porque nós não somos robôs. Deus não criou autômatas. Ele nos criou com a habilidade de responder. Por isso que não responder é uma rebeldia. Sim. Aquela questão de, não, eles não fazem porque não sabem. A Bíblia diz, não, não é certo. Sabem. Sim. Sabem. E sabendo, fazem o contrário. Essa é a grande questão. O crente peca sabendo ou não sabendo? Sabendo? Sabe. Claro que sabemos. Podemos não ter as definições técnicas, doutrinais, teológicas da coisa, mas sabemos que estamos a fazer mal. Sim. Não é desconhecimento o problema. O problema é obediência e responder de uma maneira correta. E eu fico admirado com esse povo que hoje a gente não vê essa coluna, não vê tantos milagres que eles viram, depois a gente vai ver que mesmo assim eles fracassaram, eles pecavam, eles voltavam, eles reclamavam, falando que queria voltar para o Egito, e mesmo vemos milagres, né? Então, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. E a gente vê como que hoje a probabilidade das pessoas a gente sabe que não perde salvação, mas mesmo assim a gente tem que estar firme, né? Porque se aquele povo que via aquela tocha, que via as nuvens, mesmo assim eles queriam voltar, hoje em dia tá aí porque é o que o senhor disse, é a responsabilidade do homem, né? Sim. De seguir firme. Isso que o William está falando, eu estava até pensando aqui, toda vez que eu escuto as passagens do Israel, Maná, por exemplo, eu me sinto um pouco presunçoso e parece que eu não ia falhar. Meu coração quer falar isso, né, professor? Mas aí eu lembro que às vezes a gente passa um, 2 dias sem ler a Bíblia e o telefone está no bolso. Quer dizer, a gente também na nossa condição, na nossa contemporaneidade, nos nossos dias de hoje, a gente percebe bem que a gente mais erra feio, feio. E a gente não precisa contrastar com a história lá, não. A gente precisa contrastar com nossos irmãos aqui de África, por exemplo, ou em situações extremas, a gente está numa situação super delicada, se você É. observar por esse lado. Né? É o homem sendo homem. Não, Sim. Jesus na cruz, perdoa porque eles não sabem o que faz. Mas hoje as pessoas têm a Bíblia e sabem o que está fazendo, né? Sabe de toda a história e as pessoas antigamente não sabiam, né? Pronto. Essa lei que Deus dá ao povo, não é, tinha duas funções básicas. Sim. Era uma sombra, nós usamos muito isso, porque estava a apontar ao plano. Sim. Então, era uma sombra daquilo que ia vir. A sombra não é a coisa em si, sim? É só como se pode falar? Nós vemos a forma, no formato, mas não é a essência da coisa. Sim? Então, a lei é a sombra daquilo que havia de vir. E a lei atua também aquilo que nós falamos como o espelho, para mostrar a nossa a incapacidade humana de agradar a Deus. Sim. Há um método de evangelização que se usa, que é muito interessante, não é? Que fala que a questão é justamente isso. Tu te achas uma pessoa boa? Sim, tá. Geralmente as pessoas vão responder que sim. Não é? Então, vamos fazer um teste. Sim. Alguma vez mentiste? Sim, Sim. Ok, número um. Alguma vez tu já blasfemaste ou usaste o nome de Deus em vão? sim. 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 Alguma vez já adulteraste? Segundo os parâmetros bíblicos, sim, porque fala que quando um homem olha para Jesus, falava disso, né? Ou para uma mulher e a cobiça no seu coração, já pecou. Então, por declaração, tu te chamas a ti próprio bom, mas tu eres mentiroso, sim. Qual que era a segunda? E blasfemo. Blasfemo e adúltero.
E se Deus te levasse a juízo por essas três coisas, qual seria o veredito? Culpado, não é? Culpado. Então, como que nós sabemos que não somos culpados pela lei de Deus? Nós falamos de três mandamentos, imagina colocar os 10 mandamentos. Estamos tramados. Sim? Então, a função da lei é mostrar justamente isso. Por isso que Paulo vai falar, não é? Que eu não sabia que tal coisa era pecado, a não ser que pela lei. Porque a lei me mostra, não faças isso. E isso que eu faço. Iniciando pelo primeiro, nós já falhamos, não é? Não terás outros deuses diante de mim. Todos nós sempre estamos com essa luta. E o segundo, não é? Não te farás ídolos, imagens, nós pecamos, caímos sempre nessa questão. Então, a lei nos mostra nossa realidade, sim. O Catecismo de Heidelberg divide justamente a experiência cristã em três momentos, sim. Primeiro momento, pela lei, eu conheço quão miserável sou, sim. A minha miséria, quão grandes são meus pecados e quão miserável eu sou, não é? O evangelho que me apresenta é a resposta de Deus para o meu problema. Sim? Alguém vai viver de uma maneira que eu não consigo, morrer a morte que eu merecia, pagar a minha dívida e oferecer essa salvação, sim? Oferecer esse perdão. Se eu me rendo a isso, sim? A terceira etapa, eu vou viver uma vida de gratidão. Sim. Porque eu tenho uma coisa que eu não mereço. Eu tenho uma coisa que não mereço. E nós vamos ver exemplos bíblicos de isso. Lembra o filho de Jonatas que David resgatou? Como que é o nome dele? Mefibosete. Sim. E é interessante, não é? Porque David tratou ele como se fosse um príncipe. E ele era aleijado dos pés. E para mim serve muito essa imagem, né? Porque quando Mefibosete se sentava na mesa, a toalha cobria os pés. E daqui para aqui, ele era um príncipe. Era um príncipe. Como que deveria ser a vida de Mefibosete perante a David? Ele não merecia. Se David ia ser como qualquer outro rei, ele tinha que matar, porque Mefibosete era uma ameaça para ela. Mas David tratava como um filho. Né? Imagina que um dia Mefibosete começa a reclamar, não é? A comida não presta, é sempre a mesma coisa, eu não quero. Ah, estaria tirar a jogar por terra, não é? Aquilo, a misericórdia, a graça que ele recebeu. O cristão vive a sua vida em gratidão ao Senhor. Nada que eu faça para Deus pode ser tomado como uma dívida de Deus para comigo. Ao contrário, eu que estou em dívida com Deus, em um sentido, não é? Então eu faço tudo para agradá-lo a ela. E a lei nos coloca, não é, nesse sentido. O Hernandes Dias Lopes fala algo que é difícil até de entender, que no Antigo Testamento tudo dependia do homem e no Novo Testamento tudo depende de Deus. Se ele falou isso, eu vou bater nele. É difícil. Porque ele diz que aí no Antigo Testamento o homem que tinha que fazer o sacrifício, tinha para se estar junto com Deus. Assim. Já no Novo Testamento é tudo pela graça, algo assim, tudo depende. Deixa-me entender, ou seja, realmente não precisaria ouvir isso, o contexto daquilo que ele está falando, né? Mas Deus não muda, de novo. O plano sempre é o mesmo, o método é sempre o mesmo. A salvação sempre foi pela graça, no Antigo e no Novo Testamento. Entende? Agora, no Antigo nós temos a sombra, sim? Ainda Cristo não tinha vindo. No Novo, nós já temos o edifício acabado, nós já sabemos como funciona a questão. Mas todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foi pela graça, por meio da fé. Sempre. Sim, sempre. A expressão disso era cumprir a lei, imperfeitamente, mas cumprir a lei. Sim. No Novo Testamento, a expressão da salvação é justamente a mesma coisa. Nós cumprimos a lei, sim? Mas não como uma carga,
Mas, por isso que, por exemplo, nós temos os salmos. O Salmo 19, vamos ler para que eu estou a falar muito e não é esse o intuito, irmãos. Que é um resumo do Salmo 119. Sim, Salmo 19. O céu declara a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem, a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua cama nupcial, alegre como um valente a lançar-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Até ali. Olha ali até o versículo 6, está a falar da criação. Sim. Lembra aquilo que Paulo fala? Que tudo o que o homem precisa saber para acreditar em Deus, Deus mostrou na criação. É isso que o salmista está falando. Ou seja, na realidade, é isso que Paulo está falando. É aqui que ele tira, não é? Para falar que a criação aponta para um Criador. Mas não fica por ali. Agora sim, veja o que o salmista fala da lei do Senhor. É perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e ingênuos. Interessante. A lei do Senhor é perfeita? Não sabemos isso. Mas refrigera a alma. Como que, se eu tenho que cumprir, se é uma carga para mim, como que vai refrigerar a alma? Não, Davi coloca a coisa no lugar certo. Ou seja, quando eu observo a lei, quando eu sou obediente ao Senhor, eu sou beneficiado. A minha alma é, gostei dessa versão, revigorada, né? Ora, Depois ele vai falar, pronto, vai continuar a falar sobre a lei, mas olha o que ele diz, versículo 10. são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Será? Está apontando para as coisas excelentes que a gente conhece, né? Sim. Mas imagina, 1 hora de estudo bíblico, 1 hora extra onde tu podes ganhar mais dinheiro. Uma hora extra não posso ganhar mais dinheiro. Porque isso, o nosso interesse está lá, não é só falar que está mal. Depois eu faço mais tempo. Nunca chega a essa hora de estudo bíblico depois, né? Mas é só para colocar as nossas prioridades, né? De novo, claro que há momentos que isso vai acontecer, mas o que o salmista está a falar é a lei do Senhor nunca foi uma carga. Nunca foi uma carga. Era justamente, ou seja, o que o crente do Antigo Testamento tinha que fazer era chegar ao ponto de conhecer a Deus e amar a Deus a tal ponto que a sua lei, estamos falando aqui da sua palavra, era tão gostosa, não é? Por isso, Pastor, nisso que o pastor está falando, abrindo um parênteses, está a sensação, até porque, se você observar a letra da lei, o cumprimento dela, melhor, as consequências práticas dela, não roubar alguém, não é bom. É nesse sentido, é exatamente nesse sentido que o salmista diz isso. não nesse sentido. É no sentido de desfrutar do seu relacionamento com Deus através de não roubar. Tá? Eu não te roubo, não porque isso seja bom para mim. Não porque eu acho um ato bonito, tá? Você Não, vê que legal, o cara não tem dinheiro, mas também não rouba. eu não te roubo porque se eu te roubasse, eu estaria desagradando a Deus. A perspectiva muda. Porque nós nos colocamos a nós no centro. Não, é Deus no centro. Deus se agrada, ou seja, Deus não se agrada do roubo. Deus abençoa o trabalho. Sim. Deus não se agrada da cobiça. Deus se agrada do contentamento. Deus não se agrada da mentira, se agrada da verdade. E tudo isso. Isso que agrada ao Senhor.
O perigo, então, de a gente observar dessa maneira que eu trouxe é o fato de trazer a lei em si como povo. Sim, Quando o assunto está apontando sempre para o Senhor. sim. Ou seja, a lei é boa porque é a lei do Senhor. É a lei. Ou seja, é isso que faz bom a lei. Ou seja, eu trazer essa parte do Hernandes. Até porque há pessoas salvas no Velho Testamento. Hebreus fala Sim. dos heróis da fé. E se a gente for por essa linha, então, esses heróis da fé foram, dependendo. Vou dar até uma olhadinha melhor, porque ninguém o contexto. Você trouxe é que ele disse que dependia do homem. No antigo Se a pacto, gente pegar depende do homem, Isso, depois... mas se a gente pegar por aí, a gente for em Hebreus, por exemplo, e ver lá os heróis da fé, né, e fazer uma analogia a isso aí, vai dizer, então, essas pessoas foram salvas porque dependiam deles, eles conseguiram isso. Sim. Por isso que eu falava, temos que ver o É o contexto contexto daquilo que ele está a falar. E se ele falou isso, declaramos inimigo público número um. Pronto, número um há muitos. Mas a questão, lamentavelmente, sim, não é, eu já ouvi isso, não é, de muita gente. O facto de que ou seja, a salvação no Antigo Testamento dependia do homem. No Novo Testamento é pela graça. Isso não me é estranho. Sim, O que me é estranho é ter partido do Hernandes. mas temos que. Entender. Ao que ele também pode errar, não é? Se ele errou, então podemos fazer. Pronto, deixe-me só dar uma pequena, como é? Spoiler daquilo que vamos ir falando mais para frente, porque não temos tempo para chegar lá, era necessário fazer todo esse percurso, irmãos. Ah, Quando nós falamos da lei, e estamos a falar principalmente dos primeiros 5 livros da Bíblia, sim? Do Pentateuco, que é onde está registrada a totalidade de leis que Deus deu através de Moisés ao povo, é necessário fazer uma diferença, sim? E essa diferença não é, ou seja, essa diferenciação não se faz ou não aparece explicitamente na palavra do Senhor, se Deus chamando por esse nome, mas nós entendemos e vemos que isso é assim, pelo menos 3 categorias daquilo que Deus deu ao povo de Israel. Lembre sempre que essa aliança é temporária, sim? Tem um tempo limite, sim? Então, nós vamos falar da lei civil. Deus estava a formar uma nação. Essa nação precisava regras, sim? Então, Deus estabelece essa regra, sim? Essas regras acabam quando a nação acaba. Já não existe o Israel a quem se deu isso, essas leis não continuam. Porque seria, ou seja, não é prático. Por isso que nós falamos que isso já foi abolida. A nação de Israel como tal, do Antigo Testamento, já não existe. O Israel que nós temos hoje é um Israel político, sim? E majoritariamente, não vou usar a palavra majoritária, mas grande parte, ateia. Não Não, tem absolutamente nada a ver não. com a Real da Escritura. Não. Há salvos lá? Sim. Há judeus ou descendentes dos judeus lá? Sim. Mas essa quando nós falamos de Israel, nesse contexto, não estamos a falar da nação política de hoje. Sim, estamos a falar do povo que Deus tinha formado e Deus deu a sua lei a esse povo, não é? Depois estamos a falar da lei, temos que falar da lei cerimonial, onde Deus estabelece como ele tem que ser adorado e como essa adoração tinha que ser levada adiante, né? Interessante, nós vamos ter, por exemplo, livros como Levítico, um livro que ninguém quer ler, porque tu pegas o Levítico, fazes assim, sai sangue, né? E sacrifício, sacrifício para isso, para aquilo, mas Deus estabelece essa lei. Deus manda como que tinham que ser os sacrifícios, as festas, mas tudo isso já foi cumprida. Por quê? Ah, Sim, sim. o Cristo que viria, né? O Cristo que viria, mas quando Cristo veio, essa lei também já foi cumprida, já foi totalmente cumprida.
nenhum dos israelitas que ofereciam sacrifício, eles eram aptos para apresentar isso. Por isso tinha que fazer através do mediador. Esse mediador tinha que apresentar também uma oferta por ele próprio. É interessante, não é? E Hebreus de novo vai falar disso, não é? O sacerdote, ele primeiro tinha que oferecer uma oferta por ele, porque ele era pecador, e depois oferecia pelo povo. Mas tinha que ser feito de uma maneira correta. Malaquias fala disso, que os sacerdotes no tempo de Malaquias faziam qualquer coisa. Se acorda, né? Sim, essa questão da corda não é muito, como que é, historicamente não está muito provada, mas Lenda, né? Não tinha aquela que tinha que ficar o sininho lá, não tinha. não temos maneira de saber isso, mas você fala Mas esse disso. homem é bem convincente. É interessante. Todavia, vamos por uma corda, né? Porque não dá para confiar. Agora, qual que é a lei que continua? Imoral. A lei moral, sim. Que onde estão os princípios éticos eternos que refletem o caráter de Deus, ou o caráter do Criador, não é? Agora, é interessante, irmãos, que essa lei moral não apareceu em Éxodos, ou seja, não fez a sua aparição em Êxodo, sim? Por que que Caim sabia que matar o seu irmão era mal? Se não tinha ainda leis que falava não matarás. Por que que Lameque vai falar? Eu sou pior que Caim. Se Caim ia ser vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 70 vezes, porque eu sou pior que ele. Ele fala que ele matou, Lameque fala que vai matar, que matou um jovem porque pisou nele e outro porque implicou com ele, não? Ah, de onde que eles tiram isso? Eles consomem Deus. Não, porque Deus escreve a sua lei no coração do homem. Sim. Aquilo que nós chamamos de consciência. Paulo vai trazer em Romanos. É isso mesmo. Deus escreveu a sua lei no coração do homem. Sim. Então, por isso que o homem não tem desculpa, porque sabe o que é. A lei moral é a expressão disso. Sim. Os 10 mandamentos são o resumo dessa lei moral que Deus estabelece. Mas isso está escrito no coração. Agora, Deus mudar esses 10 mandamentos ao povo como um resumo da sua lei moral, uma coisa que já estava neles, mas fica escrita, fica por escrito. Sim? Nos crentes, para nós, essa lei moral não está abolida, porque é permanente. Agora, nós entendemos que essa lei que Deus escreveu nos nossos corações é a lei que nós cumprimos. Sim. Imperfeitamente, sim, mas Cristo já cumpriu por nós no seu sacrifício. Então, nós agora vivemos e cumprimos essa lei, já não como aquela ameaça sobre nós, mas como gratidão ao Senhor. Eu vivo a minha vida de gratidão, seguro. Mas a lei cerimonial foi cumprida, né? Mas hoje não está na Bíblia que o dia do Senhor é o domingo, né? E nós abolimos ali o sábado, né? Como é que fica isso? Na realidade, sim está na Bíblia. Escrito domingo? Não, domingo não, dia do Senhor. Então, mas como que a gente pode ter mudado para o domingo? Porque, ou seja, o que nós temos, um exemplo, só um exemplo. Nós podíamos ir a Atos, não é? Quando os discípulos estavam reunidos, que era o primeiro dia da semana, que é o domingo, não é? Domingo em português, domingo em espanhol, em inglês é Sunday, sim. Não precisa estar escrito claro. Essa aqui é a grande questão. Mas olha, vamos a Apocalipse, só para ter um exemplo disso. Gênesis 1. Novo Testamento também. É, o último livro, versículo 9 e 10. Pronto, ele está a falar, não é? O que diz ali?
Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Isso, e continua, não é? Qual que é esse dia do Senhor? Não está falando. Sim, mas de novo, por aquilo Fui que arrebatado no dia do Senhor. ou seja, aquilo que nós vemos em Atos, Paulo vai falar também do dia do Senhor, não é? E nós vemos e entendemos que está falando do primeiro domingo, do primeiro dia. Por quê? Por que que fala do dia do Senhor? Porque é o dia que Cristo ressuscitou. Sim. O dia onde a vitória de Cristo foi firmada, não é? Foi a assinatura de Deus de que o sacrifício de Cristo foi suficiente, foi na sua ressurreição. Então, os crentes começaram a praticar isso. Sim. E isso é muito, muito antes do Concílio de Niceia, que é o que o pessoal vai falar, né? Que foi Constantino que mudou aquilo. Desde o século I, com João, os irmãos se reuniam no primeiro dia, porque também era uma maneira de diferenciar-se dos judeus. Sim. Ah, de novo, só um pequeno detalhe mais ali. Nós vamos estudar mais isso, mas eu só queria, só para que o irmão tenha um argumento mais. O que diz a lei, os 10 mandamentos sobre o dia do Senhor? Perdão, diz a lei? Sim, como que o mandamento, o quarto mandamento, sim? O primeiro mandamento, não terás outros deuses. Segundo mandamento, não farás imagens. Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, Santificarás o sábado. é o sábado que fala? Não sábado. O dia do Senhor do descanso. Estou chutando, estou indo do Senhor. É Êxodo 20, pois. Êxodo 20, verso 10. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o meu animal, nem o forasteiro das tuas portas. Qual que é o que significa sábado? De onde que nós tiramos a palavra sábado? Sabate, né, do Sabat, que é descanso. descanso, repouso. Descanso do Senhor. E aqui diz, não é, que Deus descansou 6 dias. 6 dias, sim. Onde é que aqui, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Qual foi o primeiro dia da criação? Quando que Deus criou, começou a criar? Em 6 dias ele criou. Sim, mas quando? A Bíblia não diz. Ele não diz. Sim. O primeiro dia foi quando o Senhor começou e ele chamou esse de primeiro dia. Então, como que nós sabemos que foi segunda-feira, por exemplo, o primeiro dia? Ou que foi domingo, o primeiro dia? É interessante porque aqui, pastor, ele coloca assim: 6 dias fez o Senhor. Sim, E ele não disse que no sábado ele descansou. Ele diz no no sétimo sétimo dia. ele descansou. Então, veja bem. Deus fez a terra. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. E tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Ponto e Uhum. vírgula. Aí ele disse: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado no descanso. Mas não o sábado como semana, até porque naquela época não existia a ideia de semana como existe hoje, né, você? Porque a ideia de sábado, segunda, terça, quarta, tem a ver com o período romano, se eu estou errado. O quê? Tô dizendo, naquela época não existia segunda-feira, terça, quarta, quinta, ou já existia, né? Na época aqui. Eles contavam, mas você está falando Tá, da tudo bem, maneira se é como eles recente, contavam, mas sim. nesse sentido que a gente vê hoje, talvez não. Não, mas era uma semana de Porque 7 é o dias, não seguinte, é? se a gente for olhar na tradução original e sábado vem com a palavra Shabat, que significa descanso, Sim. e a gente fazer um trocadilho, se a gente puder fazer esse trocadilho, na sequência do versículo 11 ali, então ele vai dizer: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Uhum. Aí o ponto e vírgula vai dizer: por isso, sim, a gente pode fazer o trocadilho agora. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, por assim dizer. Sim.
Uhum. Se é o que realmente significa, não é o que a palavra significa, Shabá significa descanso, então Deus abençoou um dia de descanso. Uhum. Então, sendo assim, o senhor acha que é errado a gente até trabalhar no domingo? Tipo, a gente não pode fazer aquilo que. É claro, não pode cumprir como cumpria, né? No sábado, porque Jesus depois vai falar. Se eu tiver uma jumenta, não vai ajudar ela no sábado. Mas falar várias coisas que a pessoa pode. Sim, como que é? A maneira talvez que nós podemos dizer isso é nós precisamos colocar as coisas em ordem. Nós precisamos um dia dedicar ao Senhor. Sim. Biblicamente, e no Novo Testamento, passa a ser o primeiro dia, onde não somente nós descansamos, sim? E é interessante que o descanso não é não fazer nada. O descanso é fazer uma coisa diferente que nós não fazemos os outros dias, que é cultuar ao Senhor. Mas não cultuar somente na igreja, é todo dia dedicar ao Senhor. O dia onde nós não temos tempo, por exemplo, durante a semana para ensinar nossos filhos sobre a Bíblia, pegamos esse dia. Sim? O dia onde nós não temos tempo durante a semana para visitar irmãos na fé, que não conseguimos fazer, fazemos nesse dia. Sim? Solamente que nós culturalmente é que falamos, descanso, não é? E aí tenho que ir à igreja e se converte em uma carga. Não, é um dia diferente. Por quê? Porque o descanso não é o descanso do trabalho, é um descanso no Senhor. Eu aprendo a descansar no Senhor. Sim. O que nós vemos e aquilo que ensinamos é que se é possível, não trabalhar os domingos. Se é possível. Sim. Agora, há uma urgência, há uma necessidade, há uma questão de sustento, sim, porque nós, por exemplo, imigrantes, qual que é o primeiro trabalho que arranjam? É a restauração, sim. E qual que é o dia forte de trabalho na restauração? Sabe? Sábado e domingo. Ou seja, não há maneira de fugir disso. Então, eu tenho uma família, tenho que trabalhar, e lamentavelmente vou fazer. Agora, o que que eu tenho que fazer como crente? Eu não consigo me congregar com meus irmãos no domingo, mas eu vou ter um dia de folga. E os adventistas são muito rigorosos nisso, né? Sim, mas eles são rigorosos porque a sua salvação depende disso. Esse que é o problema. Pastor, essa eu A posso salvação não depende de Cristo, depende de fazer cumprir isso. errado aqui para Sim, iniciar a minha parte? Pastor? vocês que estão a levar-me. Em 14, rapidinho, deixa eu poder dizer. Em 14 de Romano, o professor conhece muito bem, eu não sei se a gente pode atrelar ou atribuir esse tema ao que Paulo disse no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 5, por exemplo, ele está tratando de tolerância para com os fracos na fé e tal, no 5 ele diz assim, item do 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, faz. Quem come para o Senhor, come, e dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, não come, dá graças a Deus. Tem alguma coisa a ver com esse dia aí? Não, ali está falando mais da questão de dias de festa. Festa. Dias de festa. Mas poderia, porque era uma acusação já no tempo de Paulo, não é? Por que vocês se reúnem o primeiro dia se o Shabat é o sábado, né? Em certo sentido. Mas ele está falando mais da questão de festas, daquilo que era dentro da tradição do povo, ou dos judeus da época dele, que eles guardavam. E nós, como crentes, já fomos libertados disso, porque já foi cumprida em Cristo. Sim, em Cristo. A grande questão, de novo, é se nós falamos que os 10 mandamentos são permanentes, significa que nós temos que ter um dia onde nós dedicamos ao Senhor, que é o nosso Shabat. Porque esse Shabat também está a apontar a outro Shabat, a outro descanso. O que que nós vamos fazer
quando nós estemos no descanso eterno? Sim, servir a Cristo. Sim. É interessante, não é, essa imagem? Nós não somos católicos romanos que achamos que vamos aos céus para estar em uma rede, não é, todo dia, tomando chimarrão, alguma coisa. É. Mas esse nunca foi o problema. Sim. Trabalho nunca foi o problema. Sim. O problema é o pecado que complicou o trabalho. Sim. Então, nós, na presença de Deus, continuaremos a trabalhar, porque senão não faz sentido. Nós somos seres humanos, o ser humano foi criado dessa maneira. Nós vamos continuar a trabalhar, só que vamos estar no descanso, porque vamos estar na presença de Deus. Então, o nosso Shabbat deveria ter esse sentido, sim? Poderíamos ter que poder dizer com o salmista, eu me alegrei com aqueles que me diziam, casa do Senhor iremos, ou seja, isso deveria ser uma alegria. O salmista também fala, não é? Ele, quando não conseguia estar com o povo, ele ficava triste, porque eu me lembro como eu ia com o povo. Sim. Porque, de novo, não se trata do povo, o povo imperfeito, pecador, teimoso. Se trata do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E nós, a Ele estamos a cultuar. Sim. Por isso que os nossos irmãos, por exemplo, da China ou do Oriente, para eles é muito estranho o facto de que os nossos cultos durem uma hora e meia. Eles falam, não é possível. Como que vocês se contentam com tão pouco? Também quando eu Quando... congregava lá no Porto, eu não ia alegre na igreja, porque eu sabia que chegar lá eles queriam ungir a chave, passar a porta. Você não vai alegre. Agora aqui não, aqui eu não. Hoje eu tava achando, nossa, vou chegar atrasado já tá com aquela alegria. Você chega lá, vai rodando e vem pra cá e bota a mão na cabeça. Você não vai, alegre. Parece que você vai. Não, mas é o triste, irmão, o mais triste é o facto de eh, vender isso como o que as pessoas precisam. Ok? Ou seja, eu vou ao culto, se não acontece isso, então eu não recebi aquilo que eu preciso. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de Deus. Então, se eu saio de um culto sem ter experimentado, ouvido a Deus, alguma coisa está errada. E muito possivelmente comigo. O meu coração, se eu sou exposto à palavra de Deus e isso não mexe comigo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É incrível, não é? Que Deus até usa pregadores terríveis, no sentido de novo, volto a usar o exemplo de Spurgeon. Quando ele se converte, ele ia a outra igreja, não é? Mas ele, naquele dia caiu muita neve, então não conseguiu ir à sua igreja, então foi a uma igreja que estava ali perto. E o pastor dessa igreja não conseguiu chegar por causa da neve. E quem pregou foi um irmão da congregação, que ele pegou um versículo e a única coisa que ele fazia era repetir esse versículo. É. E apontar para ele. Jovem, tu estás em Cristo hoje, tu precisa. E isso foi suficiente. Porque ele falava para mim foi as escrituras foram abertas. Não era aquele homem a falar, era Então Deus Deus a falar usa, comigo. mesmo nesse ambiente assim, que ali tem os eleitos, né, ele vai. Sim, e essa é a nossa oração, não é? Agora nós estamos a ver, está a vir em força aqui em Portugal, não é? As igrejas neopentecostais estão a fazer grandes templos, grandes reuniões e tudo mais. A nossa oração é que o pessoal, ainda no meio de tudo isso, serva para que depois eles conheçam verdadeiramente a Cristo, conheçam o verdadeiro Evangelho. Porque confiamos no Senhor e se que o Senhor tem os seus eleitos ainda aqui em Portugal ou na Europa, aí o Senhor vai salvar esse povo.
Pronto, irmãos. Próxima semana não, próxima semana possivelmente não, mas na próxima, na outra, depois que os nossos irmãos da França estejam fora, nós vamos falar mais disso e vamos ir estudando os 10 mandamentos. Sim, é necessário para nós. Mas isso aqui tem que ficar bem esclarecido, porque do contrário isso depois vai a complicar. Podemos orar? Ou algum comentário que os irmãos queiram dar através do Zoom? Estiveram muito calados. Então, Temos saudades do Daniel. Daniel. Está muito calado. Daniel, Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. O que eu fiz? Pronto, irmão. Se não há nenhum comentário, vamos a orar então. Eu não sei o que eu fiz aqui. Deixem-me só. Vou parar a transmissão. Irmãos, estão a ver ainda o meu ecrã, né? Eu preciso parar isto. Está complicado. Não sei por que o pastor Ismael que me aparece aqui. Não é que eu não gosto dele, não é? Mas não quero ver ele agora. Sou rápido, né? Vai falando. E hoje foi mais rápido que o normal. Normalmente é 1h30, já acabou.